queridos, estamos aqui com mais um Café com o Gestor, esse programa que a gente leva aí informação sobre gestão rural para você, produtor rural. E nós temos aqui a presença do Darlan Simon, o diretor da Gestor Agro. Darlan, bom dia para você, tudo bem? Seja bem-vindo a esse bate-papo aqui gostoso sobre gestão rural. É isso aí, Jair. Obrigado, bom dia. Mais um Café com o Gestor, né? A gente tem esses momentos aí para realmente tentar levar um pouco de gestão lá para dentro da propriedade rural. Obrigado aí, Jair. Muito bem. E a questão aí de gestão rural hoje cada vez mais exigida do produtor rural, né, Darlan? Cada vez mais profissional hoje, a atividade agrícola, né? Com cada vez mais tecnologia, cada vez mais inovação. E muitas vezes aí o produtor não consegue acompanhar todas essas mudanças aí, né? É muita mudança, né, Jair? Cada ano é um ano. A gente fala, na agricultura é uma atividade, é uma empresa a céu aberto, né? Então, cada ano é um ano e é muito difícil mesmo fazer gestão de algo que não tem uma estabilidade, né? É clima, é preço, é mercado externo, é mercado interno. Então, são muitas variáveis dentro da atividade agrícola, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades de se fazer gestão na nossa atividade, né? E aí a gente chega numa questão que hoje acontece muito com as propriedades rurais, que é o tema hoje do nosso bate-papo aqui no nosso café, que é essa questão aí da propriedade estar em dificuldades financeiras, né, Darlan? A gente vê aí muitas propriedades, muitos agricultores em sérias dificuldades na gestão, né? Levando até às vezes a inviabilidade, até a venda da propriedade, né? O produtor chega a desistir da atividade porque ele não consegue fazer essa gestão correta, né? Então, quais são os fatores, Darlan, que levam a essa situação complicada e crítica numa propriedade rural? Você que está aí no dia a dia sempre acompanhando a realidade dos produtores, o que você vê hoje que leva a esse momento crítico aí na propriedade? Jair, quando a gente vai falar de situação financeira, né, de propriedade, lógico que é uma soma de fatores, né? Óbvio que é uma soma de fatores e cada propriedade tem a sua particularidade. Então, a gente não consegue generalizar, né, algo, mas existem alguns pontos que são muito perceptíveis e que, na maioria dos casos, eles são comuns, né? Então, assim, para uma propriedade ela chegar a um ponto de crise, né, financeira ou dificuldades financeiras, né, ela precisa começar a perder margem em algum momento, né, e haver um descontrole na parte gerencial. Então, ninguém chega em dificuldade tendo altas receitas, tendo altos rendimentos e controlando despesas. Mas aonde que a gente identifica que está os maiores gaps para chegar num ponto de crise é que muitas vezes o produtor ou a propriedade rural ele quer ser o tomador de decisão o tempo todo, né? Ele é o comprador, ele é o vendedor, ele é o administrador, ele é o gerente técnico, ele que toma as decisões todas sozinho, e buscar essa profissionalização ela é imprescindível, porque o mercado é dinâmico, né? O mercado é preparado, o mercado muda todo momento, e a gente lá na propriedade não consegue acompanhar essas mudanças, né? Eu cito muitas vezes o produtor, ele quer algo que não existe. Eu gostaria que a saca da soja tivesse R$200. Quando chegar a 200 eu vou vender. E ele perde o melhor momento de vender lá 120, 125, 130, esperando algo que não vai existir. E ele não vai ter essa informação do jeito que deveria, porque ele está envolvido em outras atividades. Nós estamos o tempo todo acompanhando o mercado, e para nós já é difícil acompanhar e tomar essas decisões, né? Então, ter essa saúde emocional de reconhecer um problema, ela é muito difícil. Eu acho que a maioria dos casos, o produtor ou a propriedade, ela chega num cenário de crise por não reconhecer que está com dificuldades e que precisa de ajuda.
E a gente vê também, que como você falou, né? Fazer uma gestão com saúde, com dinheiro, com rentabilidade, é bem mais fácil, né, Elan? E a gente vê em alguns momentos aí que nesse momento de empolgação, de rentabilidade, a soja vai bem, a safra vai bem, às vezes o agricultor ele meio se empolga, né? Começa a comprar equipamento, ele vai na concessionária, já vê uma colheitadeira nova, se empolga, e aí também é um grande perigo, né, Darlan? Viver aquele momento de euforia, né? Jair, dos últimos casos que a gente está trabalhando agora, desses últimos casos que a consultoria trouxe para dentro do negócio, acho que mais de 90% se empolgou em algum momento, tá? E por pressão do mercado, muitas vezes, e a gente sempre fala muito isso, o mercado ele não pode se empolgar demais também, porque isso vai refletir neles em algum momento o produtor não vai conseguir pagar, ou vai ser inviável, vai ter que devolver, então não se empolguem também, né? Porque quando a commodity sobe demais, todo mundo quer aproveitar desse mercado. E aí é que acontece isso. A gente sempre fala, no momento que a commodity está alta, ou que o preço da soja, ou que o preço do milho está bom, é o momento de vender, não de ficar comprando, né? O momento de você fazer as reservas, guardar, né? E deixar, e isso ao longo, no próximo momento que tiver bom, você faz as aquisições. Então, nos casos que a gente pegou agora, que a consultoria trouxe de propriedades com dificuldades financeiras, muitos por aquisições em momentos errados. Cito exemplo aqui de comprar colhedeiras, por exemplo, colheitadeiras de 2 milhões, 3 milhões de reais, que isso transformando em sacas de soja, por exemplo, era coisa de 10 mil sacas de soja, eu tinha 2 milhões de reais há 18 meses atrás, um ano e meio que seja, né? Hoje eu preciso de 20 mil sacas, é o dobro de produção, e nós trabalhamos com produção, nós produzimos grão, não dinheiro na lavoura, né? Como é que eu faço a minha produção saltar de uma rentabilidade de 10 mil para 20 mil em pouco tempo? Não consigo, isso é impossível, impossível. E você vê no teu dia a dia, Darlan, com os clientes da Gestor Agro, alguma situação, por exemplo, que envolva crise aí no momento de transição de uma geração para outra, ou seja, o pai começa a passar para o filho a propriedade, a gestão da propriedade, e aí começam os problemas ou não? Jair, sim, tá? Sim. Tem muitos casos, inclusive a gente tem a parte terapêutica dentro da consultoria, né, que ela é fundamental, ela é importantíssima, porque para ela fazer esse diagnóstico de conflitos de gerações, nós estamos exatamente no boom de conflito de geração. Nós temos o patriarca lá ainda muitas vezes com 70, 80 anos de idade, tem um filho ali com 40, 50 e tem o neto entrando com 20, 25, 30 anos, entrando na mesma estrutura familiar e dependendo da mesma receita familiar, o que complicou muito, tá? Então, muitas vezes a gente fala, a sucessão familiar ela é importante. Ela é sim, e tem que ser muito bem feita, mas ao mesmo tempo, uma sucessão ela não significa que todo mundo tem que depender da mesma receita. É uma sucessão bem feita. Então, existe um problema que nós estamos vivendo neste momento na nossa agricultura, que é estar com 3 gerações no mesmo tempo, com ideias totalmente diferentes no mesmo setor, na mesma propriedade. O Paraná, por exemplo, foi desbravado na época de 1960, né? Você pega as principais cidades produtoras aí, são de 62, 63, e essa geração ainda está na propriedade, começando, né, ter uma transmissão aí para a segunda geração. Mas são ideias diferentes, são jeitos diferentes e são criações. Todo mundo teve criações diferentes, né? E automaticamente são modelos diferentes de trabalhar. Eu sempre falo,
a geração mais antiga, essa geração que veio desbravar, que construiu todo o agronegócio que é hoje o Paraná, por exemplo, né? Eu falo Paraná, mas Mato Grosso do Sul, o MT, né? É a geração que sabia dividir, que sabia compartilhar informação, que não tinha uma colhedeira para cada propriedade, eles se compartilhavam, ó, eu colho para você, você planta para mim, e isso tinha um custo operacional mínimo, né? Hoje todo mundo fala, mas os insumos subiram muito. Não, os insumos são o mesmo preço, é troca de grãos. O que aumentou muito foi o custo das famílias e o custo de não compartilhamento de mão de obra. E, eu não presto serviço para o meu vizinho porque eu não me dou bem com ele, ou eu quero ter o meu maquinário, enfim. Isso para nós é assim, todas as propriedades, ou a maioria delas, tem isso, e isso encareceu o custo absurdamente. E aí você chega lá na propriedade, tem aquele conflito, né? Tem como você falou, o patriarca, o filho, o neto, a nora, todo mundo vivendo ali na propriedade, né? Numa situação que antes era bem diferente, né, Darlan? E aí, Jair, tem muitos casos que a gente, no próprio diagnóstico que a gente está fazendo, a gente já entrega um diagnóstico de família, né? Porque é um dos 3 principais pontos que a gente, dos 5 principais pontos que a gente elenca, né, dentro de cada propriedade como pontos de melhoria, um deles é o diagnóstico familiar. E quando você está lá só o pai e um filho, ok, é tranquilo, se vira bem. Quando já tem 2 ou mais filhos, não é mais tão simples, porque daí tem esposa, tem marido, aí começa a entrar filhos, desses filhos começa a entrar nora, genro, e todo mundo tem as suas prioridades. E as suas prioridades não podem ser as prioridades do grupo familiar. A propriedade, ela tem que ter as prioridades dela, não as prioridades individuais de cada um. E isso é um problema, é uma identificação terapêutica mesmo. De fato, você tem que entender o que está acontecendo para, dentro de um plano de ação, você indicar, falar, essas pessoas precisam ter remuneração ou um prolabore definido dentro da propriedade, porque elas, de fato, exercem funções aqui. Os demais não podem. Ou, enfim, na própria divisão de bens, quando a gente vai falar da constituição de holding, por exemplo, ela é importantíssima, porque eu defino papéis e responsabilidades e defino a participação, a injeção de capital direto na mão de cada um. Então, você vê o tamanho da complexidade quando a gente está falando, né, da geração. É muito bom esse ponto que você trouxe, porque nós estamos exatamente com 2 ou 3 gerações atuando na mesma propriedade, onde a gente não está mais com 2 ou 3 pessoas, nós somos um grupo familiar que envolve aí diversas pessoas na mesma propriedade. E essa é uma complexidade. A complexidade que leva à crise, né, Darlan? E como que a Gestora Agro hoje faz essa análise, Darlan? Está lá o produtor rural. Como que é essa abordagem hoje da Gestora Agro para definir ali o que está acontecendo, fazer um diagnóstico do que pode estar acontecendo na propriedade e como resolver isso, né? Como ajudar esse produtor? Legal. Bom, Jair, assim, a Gestora Agro, ela é uma empresa feita de pessoas, né? E a gente tem aí muitos anos de operação, né? Hoje a Gestor tem no back-office dela, ou seja, por trás da operação, né, são mais de 300 pessoas nos suportando na parte jurídica, tributária, na própria parte terapêutica que a gente estava falando aqui, financeira. E o que acontece? O consultor da Gestor, ele tem uma capacitação técnica, ele é envolvido o tempo todo com todas essas atualizações jurídicas, tributárias, familiares, e é ele quem faz a abordagem na propriedade. Então, um consultor, ele vai até a propriedade, ele pergunta para o produtor o que está acontecendo e como eu posso ajudar. Essa é a principal abordagem. Todas as propriedades têm alguma situação acontecendo.
E se a gente não entender o que está acontecendo lá, é muito difícil. Então, o consultor ele vai até a propriedade, faz uma entrevista, literalmente, com vários pontos que a gente precisa levantar de informação dentro daquela propriedade, né, a fim de que aquela propriedade reconheça o problema que está acontecendo. Então, o produtor precisa nos trazer tudo para que a gente monte um diagnóstico para que encaixe naquela situação. Então, a gente vai lá fazer uma visita, coletar as informações, montar um diagnóstico daquela propriedade para a entrega de um plano de ação. Então, são 3 pontos. Primeiro, que é o reconhecimento do problema, né? A elaboração de um diagnóstico e a entrega de um plano de ação, de melhorias que aquela propriedade precisa fazer. Interessante que você citou algo aí muito importante, né, Darlan, que é a questão de o produtor rural ter consciência de que ele tem um problema, né? Porque muitas vezes o problema existe e ele não tem consciência, as coisas não estão andando bem, as coisas estão desandando na gestão, né, no negócio, e ele não tem noção disso, né, Darlan? Jair, a gente como ser humano tem muita dificuldade, né? É que nem eu falar assim, a ponto de reconhecer que eu preciso melhorar. Mas a minha esposa não me ajuda. Fala, mas será que o problema não está em você? Então, nós como ser humano, a gente tem dificuldade de reconhecer os problemas, né? Isso é natural. Muitas vezes a gente vai na propriedade rural e o produtor fala, mas é porque o preço da soja caiu. Mas é porque as empresas estão ganhando muito dinheiro. Cara, se você não cuidar do seu negócio, quem vai cuidar para você? Então, a responsabilidade, não transmita a responsabilidade para as outras pessoas, para o mercado, porque enquanto tem gente indo mal, tem gente indo bem. No mesmo cenário. Mas peraí, como é que o fulano está indo bem, está comprando, está administrando, está organizado, vive bem, e eu do lado dele aqui estou indo mal? Cara, não tem problema nenhum. O problema é você saber que está indo mal e culpar outras pessoas ou culpar o governo, né? Muitas vezes fala, mas o governo é esse aí. Não vai mudar. O preço da soja é esse, a sua propriedade é essa daqui e a sua família é essa. Ou você reconhece isso, ou você não vai sair daquela situação. Tá? E é uma dificuldade do ser humano, né, Jair? Eu sou assim, todo mundo é assim. Para mim, olhar para dentro da minha pessoa, dentro da minha casa, é mais difícil. Então, eu preciso de ajuda. Eu não faço, como que o Darlan vai melhorar? Eu vou melhorar se eu for buscar ajuda. Então, eu tenho minhas consultorias que me ajudam em comportamento, me ajudam em entender o mercado financeiro. Eu, sozinho, não consigo, né? E é isso que a gente fala para o produtor rural. Não tem problema nenhum, né? Mas busque ajuda. Sozinho fica difícil. Você saber pedir ajuda na hora certa, né, Darlan? Exatamente. Exatamente. Você reconhecer que está em crise, e a gente fala muito isso nas palestras, né? Os consultores nossos da Gestor fazem muitas palestras, né? Em parcerias aí com instituição financeira, em parcerias com outras empresas, com escritório de contabilidade, e o tempo todo eles nos relatam, né? Isso, os consultores nos relatam. Falam assim, rapaz, a gente faz a palestra, explica para o produtor, termina a palestra, o produtor fala assim, mas esse governo aí tá... Então, assim, não é culpa do governo, não é culpa do mercado externo. Reconheça que você precisa olhar para indicadores dentro da sua propriedade, dentro da sua situação e sair dela. Se você não fizer isso, infelizmente, tem casos, por exemplo, que eu vou citar, Jair, que eu há 3 ou 4 anos atrás, nós ofertamos gestão para um produtor rural, tá? E agora, nessa última safra, e na época ele falou, não preciso, tá tudo certo, daqui a pouco melhora e vai embora. E beleza, não tem problema. Daqui a 3 anos, hoje, agora, no último ano, esse mesmo produtor veio até nós, falou, cara, eu preciso de ajuda agora, não tem mais jeito. Que bom que ele veio atrás, tá? Mas numa situação bem complexa, bem difícil. Mas ele reconheceu o erro, ele reconheceu. Então ele demorou, só que infelizmente ele entrou numa situação
de problema muito sério, muito sério. Tá? Inclusive, ele mesmo incitava em várias vezes que queria tirar a vida. E aí você tem um problema que é mental, que chegou num colapso, né? Então, o reconhecimento ele precisa acontecer logo. E a gente fala assim, gestão é só para quem está em crise? Pelo contrário, a gestão ela deve ser feita para não entrar em crise, né? E depois que entrou, aí você tem que montar um bom plano de ação para sair dela. E quanto mais tempo você demorar, quanto mais se aprofundar na crise, vai ser pior o problema e pior e mais demorada a solução, né, Darlan? Ah, com certeza, com certeza. Sair de uma crise que a gente fala assim, algumas vezes a gente vai fazer um diagnóstico e assim a gente tem que falar, cara, tem que vender algum equipamento aqui, tem que fazer geração de caixa, porque tem propriedade que chega a um ponto que a receita bruta total não consegue liquidar minimamente parte do endividamento, tá? Então não existe outra alternativa a não ser venda, que muitas vezes não tem nem o que vender, tá? Muitas vezes não tem nem o que vender, ou aumento de receita, tá? Porque assim, eu estou num arrendamento, por exemplo, um arrendamento, casos de propriedades que vivem de arrendamento. O maquinário é financiado, a propriedade não é dele, ele vive de arrendamento, capta dinheiro no mercado, um juro alto, para pôr para rodar em algo que ele não tem minimamente gestão de falar assim, vou travar meus custos. E ele deixa tudo à mercê do mercado. Tá? Chega num cenário desse, como é que faz? Um produtor desse, como é que ele vai pagar a conta? Tá? Com um custo de vida alto, que muitas vezes a pessoa não quer baixar o padrão de vida. Não é por andar de caminhonete, mas quero andar de carro bom, quero morar numa casa boa, quero ter algo que não é real. Não é real. Então você são situações complexas de resolver, muito complexas. Que envolve muito também a questão do ego da pessoa, né, Darlan? A pessoa, como estava comentando, ela, além de não ver o problema, ela nega o que possa ter algum problema, né? Não nem vê a possibilidade de haver um problema e estar numa crise, né? Exatamente. A gente estava conversando com um gerente financeiro de uma cooperativa há poucos dias agora e explicando para ele, né, um plano de ação de um cliente, de um produtor. Falar, nós estamos trabalhando no plano de ação para que esse produtor se recupere e que possa vir daqui a pouco liquidar as operações dele aqui com você. E para isso, o plano de ação é reduzir o padrão de vida, que o produtor estava tirando um prolabore que não condizia com a receita. Mas quanto que ele retira? Fala, cara, você tem que primeiro projetar a sua receita, desenhar o fluxo de caixa e aí você vai falar, eu posso tirar 3 mil por mês para mim viver. Não, mas 3 mil é pouco. Fala, cara, mas você só pode tirar 3. Porque você estava tirando 10 e chegou no ponto que chegou. E muitas vezes esses cálculos de custo de vida, Jair, eles não são feitos e eles são as maiores despesas das propriedades. Eu tenho um caso que um consultor fez um diagnóstico dentro de uma propriedade e o custo de vida da família, que não era colocado na ponta do lápis, ele era exatamente o mesmo da renda que eles pagavam da propriedade arrendada. E isso gerou um descompasso muito grande, porque ele falava assim, a renda que eu pago na propriedade é muito alta. Também estava pagando uma renda muito alta. Mas o custo de vida das pessoas também era muito alto. Então, nem no melhor ano de safra que eles tiveram, sobrou liquidez no caixa. Agora, quantos deles sentaram para falar assim, cara, nós estamos gastando demais. Nós estamos vivendo bem, mas nós estamos gastando demais. Né? É complicado. Por isso que eu falo assim, um bom plano de ação, ele vai doer. Mas é por um período. Ele dói, mas é por um período e é por uma boa causa, né? Então ele tem que doer. Porque se não doesse é porque estava tudo certo, né?
E qual que é a média hoje de solução de um problema de gestão, né? Você chega lá na propriedade, os consultores da Gestor Agro, faz essa detecção aí da situação, analisam e chegam ao problema e começam a trabalhar. 1 ano, 2 anos, não é uma solução mágica, né? Tem que ser trabalhada. Você tem uma estimativa média de tempo de recuperação de uma propriedade hoje? Hoje os consultores, Jair, a Gestor Agro, na verdade, que o consultor ele coleta os dados e o time de back-office que faz a análise, tá? Então são um time jurídico, um time contábil, um time técnico, aí tem o time de terapêutico e todo contábil, esse time que vai fazer a elaboração do plano de ação. Nós olhamos para 5 pontos: endividamento, fluxo de caixa, sucessão familiar, rentabilidade de cada segmento da propriedade e tributação e contabilidade. Então, esses 5 olhares é o que a gente olha para cada propriedade. O diagnóstico leva em torno de 3 meses para ser feito. Depois que eu tenho as informações na mão, o time precisa de pelo menos 3 meses para montar o diagnóstico. Tá? Para montar o diagnóstico e a elaboração do plano de ação. Um plano de ação, ele é de no mínimo 24 meses. Ele é de 24 a 36 meses. Então, uma propriedade hoje, ela precisa de pelo menos 24 meses para uma retomada. Não significa que ela vai sair do cenário, mas uma retomada. Tá? Porque tem casos de endividamentos que vão 10 anos, tá? Mas a retomada de você falar assim, não, meu fluxo de caixa vai melhorar a partir dessas ações de 24 meses, fazendo ela bem feita, e depois o resto é só continuar fazendo o que estava no plano de ação. Tá? Então, hoje a gente faz, os planos de ação são construídos para 24 ou 36 meses. Então, é o que a gente vem, a média que a gente vem vendo de recuperação das propriedades é essa daí. Uhum. E a gente vê muitas vezes também, né, que hoje o produtor rural basicamente vive ali da comercialização dos grãos, né? E hoje com essa questão tecnológica, inovação, se tem novas variedades hoje que aumentam muito a produtividade, né? Ou seja, pode mudar esse cenário. Temos aí a questão de energias renováveis que pode ser aplicada à propriedade. Então tem essas tecnologias novas que podem ser levadas para dentro da gestão rural, que pode também dar um fôlego aí de fazer uma diferença também aí na rentabilidade da propriedade, que às vezes o produtor rural não tem ainda, né? Não implanta na sua propriedade, né, Darlan? A gente tem, né, um time técnico, né, dentro da Gestor que trabalha em parceria com, por exemplo, a propriedade já tem um agrônomo que dá assistência ou um veterinário que dá assistência. E a gente quer trabalhar sempre em parceria com essas pessoas que já estão lá dando assistência, né? Mas o nosso time técnico, ele tem um olhar muito, muito crítico nesses pontos, né? Porque um bom planejamento estratégico, ele olha para o resultado financeiro todo da propriedade a longo prazo. Então, hoje, o produtor, não 100%, né? Óbvio, mas as propriedades rurais que vivem só de grãos de comercialização, elas geralmente operam da seguinte maneira: eu planto soja, planto milho e colho milho. E depois eu planto soja e colho, planto milho e colho. E vai vendendo sempre nos fechamentos. Por exemplo, eu vendo por pressão do mercado. Eu tenho dívida que eu pago lá dia 30/3, eu vendo e pago. Eu tenho 30/8, eu vendo e pago. Eu nunca estou programando a venda. O olhar, ele tem que ser a longo prazo. Quanto é que eu preciso de receita nessa área e quais são as culturas possíveis para melhorar a minha receita? Muitas vezes, a propriedade rural vem tendo prejuízo na safrinha, com milho safrinha, e depois desse prejuízo, ele teve um problema de solo, que ele não fez o manejo de solo, e ele vai reduzir a produtividade da soja. E ele continua insistindo nesse erro. Ele continua insistindo nesse modelo de soja, milho e soja, milho.
E nosso time, ele tem realmente esse olhar de falar, não, peraí, você vai parar um ano aqui, uma safra aqui, e vai melhorar essa estrutura de solo, você vai melhorar a estruturação para você começar a aumentar a rentabilidade. Eu não me importo se você vai fazer 2 ou 3 safras por ano. Eu me importo com a rentabilidade, quanto dinheiro vai sobrar no seu bolso nesses 12 meses ou nessas 2 safras. Porque a gente pega diversos, quando chega em problema financeiro, em algum momento a rentabilidade foi menor, né, do que a despesa. É fato, isso é fato. E eu não posso fazer isso. Uma empresa ela só quebra quando ou em algum momento a receita é menor do que a despesa. E a propriedade rural é assim. Eu vejo muitas propriedades que o produtor investe lá 200 sacos de milho por alqueire para plantar uma safrinha e colhe 100. Mas foi por causa da seca. Óbvio que se não tivesse dado seca. Mas se você não parar em nenhum momento e estruturar a sua propriedade para que o seu potencial produtivo aumente, para que a sua despesa não precisa ser tão alta, para que a sua margem de erro diminua, você vai continuar tendo problemas de produtividade. Trazer materiais novos, que nem você falou, tecnologias novas. A produtor rural tem que estar antenado. Ele tem que ir atrás, ele tem que ir nos dias de campo, tem que ir nos eventos, tá antenado no que está acontecendo no mercado. Tem variedade nova que tem potencial produtivo muito mais elevado do que as variedades que estão aí há 2, 3 anos já. Por que não testa? Lá na minha propriedade, qual que é o posicionamento técnico dela? Qual a fertilidade que ela precisa? Qual o manejo de solo que eu tenho que fazer? Enfim, são muitos pontos que, se não forem planejados, e aqui nem agora, nós estamos na iminência do plantio de soja, né, gente? Daqui a 15 dias já vão ter produtores plantando soja. Não é agora o planejamento. Não é agora. O planejamento já foi. Agora já passou. Agora é só plantar o que você já desenhou para sua vida. E colher. Porque se você já desenhou o planejamento seu, já está feito. Agora nós vamos ter que olhar para o próximo ano. E o próximo ano vai depender não do que você está fazendo agora, do que você vai fazer lá na safrinha. Lá em fevereiro, janeiro, o que você vai plantar lá, qual é o manejo que você vai querer fazer. E esse é o olhar para nós começar a olhar para a soja lá do 25, 26. Então, lógico que momentaneamente tem pontos de melhoria, mas são pontos pequenos que vão interferir lá em 1, 2% da despesa total e da receita. Mas o olhar a longo prazo, ele precisa de ter um planejamento de 2, 3 anos, né? Como é que tá, como é que não tá, como que eu saio disso. Então, é um olhar de bastante longo prazo que precisa ser feito nessas propriedades, né? Uhum. Alan, e para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que está sendo muito boa, eu queria que você falasse para o produtor, deixasse para ele aí alguns pontos, uma autoanálise, né? De repente, o produtor, por que ele precisa de ajuda? Tem alguns pontos que você pode falar assim para o produtor fazer uma autorreflexão, ele pensar na propriedade dele e às vezes ele detectar, opa, eu preciso de ajuda, as coisas não estão indo bem. Quais são os pontos aí que acende os alertas na gestão rural hoje? Eu acho que tem alguns pontos que realmente são bem simples de ser analisado e o produtor rural ele tem essa informação na mão. Primeiro que é mapa de endividamento. Se toda vez que chega um boleto para pagar, ou você paga atrasado, ou você tem dificuldade para quitar, tem problema. Toda vez que chegar alguma parcela para pagar e você tiver dificuldade, tem algum problema, você precisa de ajuda. Fluxo de caixa, né, que é o que a gente fala aí. Se você tem que sempre comprar a prazo, você não consegue comprar nada à vista. Tudo eu estou jogando no prazo. Quando eu jogo no prazo, Jair, lembra que sempre tem juro envolvido. E o juro não é baixo. O mercado global financeiro está com juros altos. A gente está vendo a taxa Selic aí, que não tem previsão nenhuma de baixar. Então, se você sempre compra no prazo, tem algo que não está certo. Tá?
Organização societária. Se tem briga familiar, se tem problemas familiares, que eu não converso com o meu irmão, não converso com o meu filho não me escuta, meu pai não me escuta, minha mulher briga comigo porque eu trabalho na propriedade e ela fala para mim não trabalhar. Se tem algo nesse sentido, precisa de ajuda, porque em algum momento você vai sofrer e o problema vai ser grave. Tá? Então, assim, são alguns pontos fáceis de identificar que todo produtor vai saber disso e ele vai olhar para dentro de si mesmo e falar assim, não, peraí, alguns pontos desses aqui eu realmente faço. Então, você precisa de ajuda, não tem problema nenhum, pelo contrário, né? É o momento de reconhecer e falar, cara, eu preciso e eu vou buscar. Mais do que nunca, é preciso diagnosticar esses pontos, ter consciência, né, de que precisa de ajuda, igual a gente falava antes, deixar um pouco o ego de lado e procurar ajuda, né, Darlan? Exatamente, exatamente. Não tem defeito, não tem problema nenhum, né, Jair? Porque senão a gente não ia no médico. Eu falo assim, senão a gente não ia no médico. A gente vai no médico e realmente é para evitar problema, não só para fazer cirurgia. Não vai para a UTI é porque já foi. Né? Não deixa a sua propriedade ir para a UTI. Vai no médico fazer o diagnóstico primeiro. Então, esse é o que a gente encarecidamente sempre pede para o produtor. Assim, faz um diagnóstico, faz uma análise, monta um plano de melhoria ou de saída, né, de um problema financeiro. Tá? Não deixa ir para a UTI, não, porque aí é mais difícil. Darlan, vamos chegando ao final aqui do nosso Café com o Gestor. Muita conversa, muita informação ainda para a gente falar, muito tema para a gente abordar, que a gente vai aí ter outras edições do nosso café. E eu agradeço a presença sua aqui com a gente, trazendo essas informações aí que são preciosíssimas, né? Hoje para o mercado, para o produtor rural e hoje para a situação do agronegócio em si, né? Bom demais, Jair. Eu que agradeço esse bate-papo aí junto com vocês, né? Nessa nossa trajetória aí. E a Gestor, com certeza, né? Vamos fazer vários cafés aí, trazendo esses pontos, né? Trazendo todo o time da Gestor com conhecimento e principalmente com estudo de caso, né? Acho que a gente tem muita experiência lá com diversas situações e essas experiências que vão trazendo pontos de melhoria para outras propriedades, né? Para outros produtores. Então, com certeza a Gestor está disponível e faz questão de estar aí com essa grande missão, né? Que é a transformação do agronegócio. Então, fico feliz aí, tá, de bater esse papo com você e agradeço mais uma vez, beleza? E você que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube da Gestor Agro, fique atento então, estaremos aí fazendo novos bate-papos como esse, com outros consultores também, falando sobre outros segmentos de gestão, né, que é muito importante para você, produtor rural. Darlan, boa semana para você, tudo de bom para você aí e toda a equipe da Gestor Agro. Amém. Obrigado, igualmente. Boa semana para você também, Jair. Grande abraço, até mais. Um abraço, valeu.